Professora Bruna, qual foi a motivação que a levou a optar pelo curso de letras? Bom, na verdade, eu gostaria de trabalhar com língua inglesa quando eu entrei na faculdade, mas as matérias, as disciplinas me levaram a um leque de conhecimentos que eu não tinha. Eu acabei tendo afinidade maior com o português do que com o inglês, tanto é que agora eu não leciono inglês. O inglês ficou como um brinde da licenciatura. A língua portuguesa, ela nos traz muitas coisas que não são pensadas quando você não está na graduação. Por exemplo, as argumentações, os sistemas de uso da sua própria linguagem são coisas que você não conhece antes de fazer a graduação de letras. Isso na escola não é aberto para você. O quanto você pode se comunicar, se movimentar, o quanto que a sua linguagem pode mudar a sua vida. Professor Wagner, o senhor acha que é importante que um professor de língua estrangeira tenha uma formação em linguística? Sim, todo professor ou educador ele tem que estar presente na linguagem do educando, assim para com o mundo. E a linguística ela se faz presente neste momento. Então não há uma comunicação sem a linguística presente, seja ela em qualquer ato comunicativo da língua materna ou língua estrangeira. Professora Bruna, como a senhora, como educadora, trabalha o preconceito linguístico dentro da sala de aula? Então, todo começo de ano, a gente tem uma aula preparada de variação linguística, para explicar exatamente essas diferenças na fala de cada um, as diferenças de regiões, por que quem mora perto da praia fala puxando X, né? Por que quem mora no Nordeste arrasta um pouco, por que aqui a gente fala porta, e trabalhar com a aceitação dessas diferenças. No fim, a norma culta acaba nos regendo para que todos se compreendam, né? Todos se compreendem independente da língua. Professora, o que dificulta no aprendizado de uma nova língua? O fator léxico ou fonológico de um idioma? Como todo ensino de uma língua pressupõe o ato da escrita, verbal e não verbal, o ato da comunicação em geral, o aprendizado de outra língua estrangeira também está inerente a todo ato da fala. Assim, o léxico ele vem a ser mais complexo do que a parte fonológica da questão. Porque se a criança não sabe a forma da escrita, se ele não sabe diferenciar vogais de sílabas, de sujeitos, de verbo, se ele não sabe o panorama lexical de uma frase, de uma oração, com certeza a fonética não será pecaminosa aí. Isso vai se dar fato à questão social, a aprendizagem futura, que vai fazer com que ele aprenda. É possível expressar coisas complexas sem usar a norma culta? Falando de complexidade, se o aluno não tiver um bom conhecimento linguístico, não dá para expressar termos técnicos com ele, fica muito difícil de trabalhar. E aí nós temos um problema que vem da base educacional. Então, ensino básico, desde o ensino fundamental 1, fundamental 2, se não for usado uma linguagem culta com eles, eles não conseguem acompanhar depois. Então, a minha resposta é não dá para trabalhar termos complexos sem o uso da norma culta. Valendo? Valendo. Professor Wagner, o que é mais importante? O professor de língua usar como base a linguagem teórica ou a linguagem aplicada? Como todo ensino de língua exige uma atividade aplicada à fala e à escrita, a linguagem aplicada seria mais conceituada ultimamente, devido a todo o conceito de uma língua estrangeira hoje em dia está permeada no aprender para uma profissão. Assim como qualquer atitude você vê numa loja, na rua, seja ela na escrita, no jornal, aprender uma língua faz parte de qualquer profissão. Então, a língua aplicada seria o melhor método a se ensinar nas escolas atuais, partindo do pressuposto que a leitura se faz necessário para posteriormente a escrita. Professora, o quanto a senhora, como educadora, aprende com o erro do aluno? Na escola pública, nós não temos muitos subsídios, nós temos livros didáticos, a apostila do aluno, tudo. Porém, na escola particular, você consegue ter um trabalho mais regrado, né?
Então, com os erros dos alunos, você consegue aprender muito mais sobre o seu sistema. Primeiro, o professor, quando prepara uma aula e consegue aplicar efetivamente essa aula, ele tem um feedback para si mesmo. Toda aula tem que ser reavaliada. Então, o que eu consegui passar nessa aula, o que eu não consegui, por que os meus alunos não entenderam determinado conteúdo. Isso te ajuda a entender melhor a sua língua e também a preparar melhor as aulas futuras. Na escola pública, o que ocorre? Muitos alunos não fazem as atividades, alguns pegam o resultado da apostila do aluno na internet. Você acaba não fazendo um diagnóstico efetivo disso. Porém, aquela minoria que ainda consegue realizar as atividades te ajuda sim. Então, o professor aprende muito com os erros dos alunos, né? E aprende novas didáticas para minimizar esses erros futuros. Professor Wagner, o romancista francês Stendhal afirma que a ortografia não faz o gênio. O senhor concorda com essa afirmação? Como o próprio romancista francês Stendhal afirma que a ortografia não faz o gênio, a gramática tem suas idealizações na escrita e na norma culta. Bem como, para todo idealizador da escrita, a gramática se faz presente em todas as ideias escritas, assim como comunicativas de qualquer falante. Então, para qualquer escritor, qualquer falante da norma culta, não se faz necessário saber a ortografia para ser um gênio. Basta ler, escrever e de associar essas ideias inerentes a qualquer texto, seja ela escrita, fator social, que nos leva a entender e a compreender o mundo de uma maneira diferenciada. Então, para se dirigir a um texto, não é só pegar o ato gramatical, e sim o ato verbal e não verbal da comunicação.